O filme de Jogos Vorazes suavizou e muito a tragédia do Haymitch, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Oi gente, eu sou a Natália, e com a proximidade da estreia de Amanhecer na Colheita, o filme, adaptado do livro de Jogos Vorazes, eu resolvi vir aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o quê? Os livros anteriores. No ano passado eu trouxe um vídeo falando sobre Amanhecer na Colheita, que eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu nunca falei dos livros anteriores, né? E agora, como eu estou relendo a série, eu achei que era o momento ideal de sentar aqui e conversar com vocês. Então, eu vou comparar um pouquinho livro versus filme, mas a gente vai falar mais sobre o Haymitch, sobre como a adaptação do livro suavizou muito a tragédia da vida dele. E hoje a gente vai falar especificamente então de Jogos Vorazes, tanto do livro quanto do filme. Jogos Vorazes é uma das minhas histórias favoritas da vida. E o meu primeiro contato, com a série de filmes não foi assim lá das melhores. Eu lembro que eu fui ao cinema ver, não lembro qual filme, vi o trailer de Em Chamas, fiquei curiosa para assistir. Assisti ao primeiro filme, não gostei tanto assim. Depois eu fui pro cinema pra ver o Em Chamas e eu fiquei apaixonada. E aí, a partir disso, eu li todos os livros. Depois eu fui pro cinema assistir A Esperança, parte 1 e 2. E dali pra frente, assim, foi só ladeira abaixo, porque o meu amor por essa série cresceu muito. Mas mesmo não tendo amado tanto assim o filme na primeira vez que eu assisti, teve um personagem que me chamou muita atenção, que é um dos meus queridinhos. E é claro, eu tô falando do nosso tiozão bêbado, o Haymitch Abernathy. O Haymitch foi um personagem que realmente me pegou de jeito no primeiro momento em que ele aparece. Porque ele é diferente, ele é um bêbado, ele é arrogante, ele é grosseiro. E é justamente, foi justamente isso que me cativou ali no personagem. Ele ser diferente, ele não ser bonzinho, ele não ser aquele personagemzinho perfeito. Porque é isso que faz ele ser um bom personagem. O Haymitch é um personagem completamente ferrado, é um personagem quebrado e é um personagem muito bem construído. De um modo geral, é assim que se dá uma boa construção de personagem. É aquele personagem que tá no fundo do poço, que se ferra bastante e que depois dá a volta por cima. Relendo e depois revendo o filme, porque os livros eu tinha lido uma vez só. Mas os filmes, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. E eu tinha muitas lembranças do filme, mas eu não tinha tantas lembranças assim do livro. E embora sejam boas adaptações, sempre tem um detalhe ou outro, uma coisa ou outra que acaba ficando de fora. Mas vamos começar do começo então? Como eu falei, a gente vai sim falar sobre Jogos Vorazes, mas a gente vai falar um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais sobre o Haymitch. Então vamos começar do começo falando da colheita. No filme, esse momento da colheita, claro, tem toda aquela tensão, mas o Haymitch ele chega como aquele personagem tiozão bêbado pra tentar fazer um alívio cômico. Então chega até ser um pouquinho engraçado. Mas no livro, a situação toda é completamente humilhante. A descrição da Katniss chega até a ser pesada e muito humilhante. E é importante a gente falar que o livro é todo do ponto de vista dela. Então, o Haymitch, ele tá muito bêbado, mas ele tá tão bêbado que ele cai de cara na frente das câmeras, ele vomita, ele tenta abraçar ela de um jeito que é completamente constrangedor, assim, então realmente é uma cena muito humilhante. No livro, desde o começo, já fica muito claro pra gente que o Haymitch é uma pessoa que foi completamente destruída pelo sistema. Enquanto no filme a gente tem um pouco disso suavizado, ele fica mais com aquela vibe descoladão, aquela vibe mais de rebelde, aquela vibe que, eu ganhei os jogos, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a gente tem então essa questão de suavizar um pouco todo o trauma que ele carrega por quase 25 anos. Gente, eu tô partindo do ponto em que eu imagino que muitas pessoas já conheçam o cerne da história ali de Jogos Vorazes, sobre o que se trata, então é por isso que eu não tô falando sobre, resumindo o livro pra vocês, e sim falando sobre pontos específicos pra gente conversar sobre o Haymitch, tá? E a minha voz ainda não tá 100% por conta do resfriado. Mas enfim, se a gente acha que o momento que ele cai, então, ali na frente das câmeras é ruim, é porque a gente nem imagina o que tá por vir ainda na cena da viagem de trem, quando eles estão ali pra chegar na capital, que eles vão fazer todo aquele processo lá da higiene deles, depois tem o desfile, enfim, até começar os treinamentos e eles efetivamente irem pra arena. No filme, ele tem todo aquele jeitão dele de tentar dar dica e sempre falar, fiquem vivos e coisa e tal. No livro é um pouquinho pior. Tem um momento ali do café da manhã em que, antes disso, na noite anterior,
ele acabou vomitando ali no tapete e tal, deu o maior show. Aí o Pita vai lá, todo bonzinho, se oferece pra cuidar dele, pra dar banho, pra limpar ele, enfim. E aí no dia seguinte, no café da manhã, o Haymitch tá lá fazendo as gracinhas dele de sempre. O Pita tá meio irritado com isso, ele acaba quebrando um copo com a bebida que o Haymitch estava tomando. E aí o Haymitch fica muito bravo e dá um socão na cara do Pita que faz ele voar longe. Essa parte não tem no filme, mas a parte seguinte tem, que é o momento em que a Katniss pega uma faca e quase acerta a mão dele. E aí as coisas começam a esquentar de vez. E é claro que depois disso o Haymitch tem aquele estalo e ele percebe, tá, é agora então que eu vou ajudar esses dois. E aí vocês percebem a diferença? O Haymitch, ele não resolve ajudar a Katniss e o Pita porque ele é bonzinho ou porque, enfim, ele tá tentando fazer com que os seus tributos vençam. Não, ele só resolve fazer isso quando ele percebe que há um lado violento nos dois. Quando ele vê o Pita perdendo o controle, quando ele vê a Katniss, né, quase acertar ele com a faca, é daquilo que ele precisa, é daquela agressividade que ele precisa. Porque o Haymitch foi mentor dos jogos anos antes e ele nunca viu isso, entende? Então era disso que ele precisava. Tá, então quer dizer que eu tô aqui tentando falar pra vocês que o filme estragou o personagem? Não, aí é que tá. Eu não tô aqui pra falar mal da adaptação, até porque eu amo, gente, eu amo a adaptação. Eu acho sim, obviamente, como eu já venho falando pra vocês, que o filme suavizou um pouco a tragédia dele, mas tem um momento no filme, e esse foi o momento que marcou a minha vida em relação a Jogos Vorazes. Desde a primeira vez que eu assisti ao filme, e foi esse momento, foi essa cena que eu acho brilhante, que conecta com outras coisas, e que foi o momento em que eu falei, não, realmente, esse personagem é um personagem incrível. E o momento é o desfile dos tributos. Cara, eu sou apaixonada por esse momento, que eu fico até arrepiada. Aqui, a Suzanne Collins, né, ela foi brilhante, porque ela tem dedo ali no roteiro dos filmes, e com certeza ela fez isso completamente de caso pensado. Lembra que eu falei pra vocês que no livro a gente vê tudo do ponto de vista da Katniss? Pois bem, no filme, na adaptação, assim como em todas as adaptações de um modo geral, a gente precisa ter outras coisas para poder movimentar a trama. Então, neste momento do desfile dos tributos, né, que eles estão ali nas carruagens, é um momento, assim, que você olha pro Haymitch e você fala, esse personagem, ele tem um passado e é um passado incrível. Eu vou deixar o momento aqui pra vocês, mas quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Nesse momento do desfile, tem um momento específico que a câmera foca no Haymitch, na reação dele assistindo aquele desfile. E aí você pode pensar, ah, ele ficou tenso por algum motivo e tal, ele fica desconfortável. Todas aquelas crianças, né? Porque tem criança, ele tem adolescentes, mas tem crianças, são pessoas sempre muito jovens. E aí ele tá vendo aquilo e ele tá vendo por anos, né, isso acontecer. Então causa esse desconforto nele e tal. Mas não é só isso. Quando a câmera foca nele, a gente percebe esse desconforto, mas a gente entende que tem algo mais. E aí, quando você lê O Amanhecer na Colheita e você vê como foi o desfile dele, cara, assim, é por isso que eu falo, a Suzanne, ela fez de caso pensado, porque eu não sei se o livro do Haymitch já estava em desenvolvimento na época do filme. A gente tá falando de coisa de mais de 10 anos aí. Eu não sei se o livro do Haymitch estava em desenvolvimento ou não. Mas, meu, sabe, esse momento, você consegue perceber o incômodo, aquele negócio, assim, o que acontece no desfile que ele participa como tributo é completamente traumático. E aí você vê isso, e no livro a gente não tem isso, porque é tudo do ponto de vista da Katniss. Mas no filme a gente tem essa sementinha plantada, então assim, genial. E aí depois disso, né, tem todas as questões de tudo que vai acontecendo, eles fazendo os treinamentos, eles indo pra arena, a gente sabe o que acontece, a gente sabe o que o Haymitch faz, né, pra tentar manter os seus tributos vivos. Na verdade, a gente sabe que ele pende muito mais pro lado da Katniss, e é justamente sobre isso que eu quero falar aqui um pouquinho agora, é a dinâmica desse trio. Sabe no filme quando o Haymitch começa a mandar as coisas pra Katniss ali, tem os bilhetinhos e tal? Pois é, no livro não tem nada disso. É uma comunicação que eles têm, é um entendimento que eles têm que é completamente mudo. No livro, quando a Katniss pede água pra ele, o Haymitch não manda. E aí ela entende que ele quer que ela raciocine, ele quer que ela pense, que ela busque alternativas. É uma relação muito diferente, porque ele treinou ela, ele fez ela pensar sobre muitas coisas, né, antes de ir pra arena. Então, ela entende, estando na arena, que o Haymitch quer que ela pense, que ela raciocine, que ela desenvolva aquilo.
E no filme a gente tem uma coisa mais fofinha ali, tipo, bilhetinhos e tal, coisa do tipo. E aí a gente até entra num ponto de que dá muito a entender que o Haymitch gosta muito mais da Katniss do que do Peeta, porque ele ajuda muito mais ela do que ajuda o Peeta. E aí no livro a Katniss fica com ciúmes da relação que o Haymitch vai desenvolvendo com o Peeta, porque ela acha que ele é o preferido do Haymitch, porque ela acha que eles são uma dupla, e realmente eles formam uma aliança. Isso também tem no filme, mas no livro a gente tem muito mais disso do ponto de vista dela, e aí no filme a gente já consegue ver melhor como as coisas foram elaboradas, porque no livro a gente vai descobrindo só depois que sim, o Haymitch e o Peeta, eles fizeram uma aliança, até porque eles criam toda aquela narrativa, né, dos amantes desafortunados, porque o Haymitch sabe que a Katniss não vai conseguir mentir, fazer todo aquele teatrinho que o Peeta faz, que a gente sabe que não é exatamente só teatro, né? E aqui, assim, pra mim, fica muito claro que o Haymitch, ele ama, sim, o Peeta, porque o Peeta é meio que tudo que ele queria ser ou que um dia ele foi, sabe? Bom, carismático, enfim, aquela pessoa boa que a gente conhece aqui no começo, em Amanhecer na Colheita. Já a Katniss, ela é mais como o Haymitch é no momento em que a gente conhece ele no primeiro livro. Traumatizada, ela é teimosa. Então, por conta disso, o Haymitch acaba apostando todas as fichas nela, porque realmente entre ela e o Peeta, ela tem mais chance de sobreviver do que o Peeta. Pelo menos é o que dá a entender, que fica claro pra ele e pra gente que tá assistindo ou lendo também. Sem contar que desde o começo o Haymitch e a Katniss, eles já se odeiam, né? Odeiam. Porque se você lê o epílogo disso aqui, você sabe que não é bem assim, né? Mas enfim, porque eles se reconhecem um no outro, né? Então eu acho que quando você é muito espelho, assim, de uma pessoa, quando você se reconhece muito numa pessoa, ou você ama ou você odeia. Eu penso dessa forma, e eu acho que com esses dois personagens foi a mesma coisa. No fim das contas, eu acho que fica muito claro que desde o início, e isso se mantém por todos os livros, que o personagem do Haymitch sempre foi muito inteligente, ele sempre foi muito estrategista, mas também mostra pra gente o quão quebrado ele foi, o quão traumatizado ele foi. No filme a gente vê ele mais descolado, pelo menos no primeiro filme, enquanto no livro a gente já percebe que ele é realmente uma pessoa muito traumatizada, muito destruída pelo sistema. E eu acho que vai doer muito ver o Haymitch jovem, o Haymitch participando dos seus primeiros jogos aqui na adaptação de Amanhecer na Colheita, ao mesmo tempo que vai ser incrível ver, porque como eu falei, é um dos meus personagens favoritos. Eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser o filme agora. Eu ainda vou voltar aqui, não sei quando, mas eu ainda vou voltar pra trazer todos os outros livros pra vocês. Depois, quando a gente for falar de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu não sei muito bem o que eu vou trazer pra vocês, mas eu também quero conversar com vocês sobre esse livro. Eu acho que vai ser muito interessante também, mesmo que o Haymitch não seja um personagem presente ali. Agora me conta aqui nos comentários, você prefere o Haymitch tiozão bêbado dos filmes ou você prefere o Haymitch estrategista, traumatizado e completamente quebrado dos livros? Me conta aqui. E aproveita para me contar também se você, assim como eu, está ansioso para a adaptação de Amanhecer na Colheita e se o Haymitch é um dos seus personagens favoritos. Eu já estou derretendo de calor, então eu vou encerrar este vídeo por aqui. E, como eu falei para vocês, eu vou voltar ainda em breve para a gente conversar sobre os outros livros e a gente vai fazendo esse esquenta aí para Amanhecer na Colheita. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, então até o próximo aqui do canal. Tchau!